Meus irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui no nosso programa EBD em Foco do Campo de Arapongas. Quero louvar a Deus e glorificar ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade que temos de poder estar aqui e adorar e glorificar a Deus. Antes de nós falarmos aqui algumas outras coisas, nós queremos apresentar uma vez mais o nosso amigo, irmão, professor Danilo. Danilo é professor na igreja sede e coopera ali na sede com o pastor presidente Josué Crepaldi. Está com a gente mais uma vez. A gente tem um bloco de professores que sempre estão conosco e o nosso professor Danilo está com a gente para trazer o ensinamento da lição de número 12, que vai tratar sobre o Vivendo no Espírito. Nosso irmão Danilo, Pai do Senhor, boa tarde. Se apresenta aí aos nossos irmãos. Pai do Senhor a todos, muito boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Uma alegria estar aqui mais uma vez e juntos podemos aí aprender um pouco mais a palavra do nosso Deus. É muito bom estar aqui, tanto com o nosso querido presbítero Salim, mas com todos também aqueles que nos acompanham. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente já pede que vocês compartilhem essa transmissão ao vivo, compartilhem esse momento de adoração a Deus. E antes de nós entrarmos na nossa lição, nós iremos fazer a partir de hoje algumas coisas diferentes. Iremos, por exemplo, trazer aqui uma palavra inicial de agradecimento aos nossos patrocinadores, tanto agora no início como no final do nosso programa. Nós temos aí, até o momento, alguns patrocinadores e nós temos nosso patrocinador aqui do lado, que é a Livraria Palavra Antiga, que trabalha vendendo toda a literatura evangélica, livros, brindes, camisetas para congressos, dentre outros artigos no segmento cristão. Também temos a JGA Lavacar, que trabalha com lavagem e polimento de veículos. Também temos a Nespolo Moveleira, é uma fábrica de móveis sob medidas, móveis planejados. Depois nós temos a MMS Decor, que é uma empresa do nosso amigo, família da nossa irmã Valmira. Eles trabalham com poltronas, puffs, namoradeiras, banquetas e cabeceiras. E depois nós temos aí o Ministério de Educação Cristã da nossa igreja sede, que trabalha também trazendo aí, oferecendo curso de teologia básico, médio e avançado, capacitação ministerial e também capacitação de obreiros e também o nosso EBA, que é feito uma vez por ano, dentre outros cursos aí na formação de obreiros. Que Deus abençoe aos nossos patrocinadores e agora iremos para a nossa lição de número 12, como já havia falado, reitero, Vivendo no Espírito, é a nossa lição de número 12, que será tratada nesse dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós queremos ler o nosso textuário. O textuário diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. E a verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao verso de número 25. Eu vou ler um versículo e o nosso professor Danilo lê um outro versículo para a glória do Senhor. Consegue ler por aí? Aí tem também? Amém. Tem? Pronto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não é isso? Tais coisas, os que cometem essas coisas acerca das quais vos declaro, como já antes disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E nós temos aqui 3 objetivos para transmitir aos nossos internautas. O primeiro objetivo é destacar o que significa andar no Espírito e sua importância para a condução da vida espiritual. Em segundo lugar, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. Em terceiro lugar, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Está aí os nossos objetivos para esse dia de hoje. Nós temos aqui, professor Danilo, uma lição extraordinária. Nós viemos falando acerca do avivamento na vida da igreja, do avivamento na vida dos irmãos no sentido coletivo. Depois falamos do avivamento na vida geral do ministério de homens, distintivamente falando. E agora vamos falar sobre uma vida vivida por meio do Espírito Santo. Como é viver no Espírito, cheio do Espírito, como a gente ouve muito falando, né? A gente ouve muito no nosso meio, fulano é cheio do Espírito, ciclano é cheio do Espírito, e na maioria das vezes, quando a gente vai olhar, não tem nada do Espírito na vida de algumas dessas pessoas, sem fazer aqui pré-julgamento da vida de ninguém, é o que nós temos na nossa lição. Nós já iremos ouvir o nosso professor Danilo nos trazer a aula para a glória do nome do Senhor. Professor Danilo, o senhor pode começar aí a aula para a glória de Deus. Vamos deixar trocar ali o cabo. Estamos trocando o cabo. Bom, queridos, o tema da lição de hoje é um tema muito importante, essencial para a nossa vida cristã. E hoje nós vamos abranger vários temas dentro da lição e, entre eles, ressaltar a ideia central da importância de nós vivermos uma vida no Espírito, né? Uma vida no Espírito Santo. E o porquê que é importante viver uma vida no Espírito Santo segundo o texto sagrado? Quando nós olhamos para a figura humana, para o ser humano em si, enquanto ser criado por Deus, é fácil de perceber que, devido à queda de Gênesis capítulo 3, o homem ele perdeu o seu equilíbrio moral. Né? Devido à queda de Gênesis 3, ele vai perder o seu equilíbrio moral e, devido a isso, ele vai vivenciar uma série de corrupções em sua natureza, que é movida por desejos que são incompatíveis diante da vontade do nosso Criador. E durante a história mesmo da humanidade foi perceptível, né, por parte de até mesmo pensadores que não foram cristãos, essa falta de equilíbrio moral no homem, que resultou-se em assassinatos, roubos, maldades, perversidades. E essa lição nos deixa bem claro que a forma de tratar ou transformar essa natureza de uma forma significativa e profunda é através da presença do Espírito Santo na nossa vida. E essa presença ela é uma presença contínua, é uma presença constante, nos dando a possibilidade do quê? De viver uma vida no Espírito. Sim. Então, desde já, o que vale aqui ser ressaltado logo no início das colocações que irão ser feitas, é que, diante dessa falta de equilíbrio moral que existe na natureza humana, só uma vida no Espírito Santo tem condições de resolver o nosso problema. É justamente o que nós iremos aprender nessa maravilhosa lição. O que fica claro e evidente quando eu estava lendo a lição em casa e fazendo algumas ponderações
a gente vai ver que como é difícil pregarmos um verdadeiro evangelho nos dias atuais. Como é difícil você tentar preservar a sã doutrina no meio da cristandade atual. Porque tudo é legalismo. Já usam essa figura de linguagem como um meio de subterfúgio para não serem questionados. Eu participo, professor Danilo, de um grupo de debates bíblicos, onde temos ali quase 200 participantes, inúmeros pastores de várias regiões do Brasil, e a gente estava justamente discutindo um determinado dia sobre essas questões, sobre, por exemplo, até onde vai a autoridade do líder, do pastor, e a gente estava fazendo algumas ponderações e entramos aí nessa área. A autoridade, até onde ela vai, até onde deve ser obedecida. A autoridade é obedecida até onde ela encontra o seu limite na palavra de Deus. Então, todo cristão, baseado nessa leitura, dessa lição, que vive uma vida no Espírito, ele não vive mais para si próprio. Ele não vive mais para os seus desejos, não vive mais para os seus prazeres. E isso não significa dizer que o cara é um santarrão, que o cara é o santão que é intocável e etc, e não peca e não falha, muito pelo contrário. Significa dizer que ele erra, que ele falha e ele vai sempre falhar, mas ele vai sempre procurar viver uma vida no Espírito. Pode continuar, professor Danilo. Isso é outra informação bastante interessante que cabe até no contexto, né, da aula de hoje. Por exemplo, o nosso texto ele está inserido dentro da carta de Paulo aos cristãos da Galácia, né, aos Gálatas. E se vocês forem fazer um breve estudo da carta de Paulo aos Gálatas, é muito fácil de perceber o quanto o apóstolo Paulo ele vai enfatizar, né, o tema da vida no Espírito. E a grande pergunta que fica nesse contexto todo é a seguinte: por que Paulo enfatiza tanto o tema vida no Espírito dentro dessa carta? Porque ele foi motivado por uma série de situações que estavam acontecendo que vão conduzir Paulo a justamente escrever por várias vezes algo referente a esse tema, vida no Espírito. E o contexto, gente, é básico para a gente poder entender a carta de Paulo aos Gálatas e entender principalmente a lição de hoje. O apóstolo Paulo, dentro da sua primeira viagem missionária, ele vai implantar igrejas junto com Barnabé, dentro da cidade de Listra, dentro da cidade de Derbe, da cidade de Antioquia, da Psídia. E eles vão passar por essa cidade implantando igrejas, vão implantar essas igrejas, discipular pessoas, conduzir essas pessoas ao batismo. E após essa obra missionária ter sido concluída, eles vão retornar para Antioquia da Síria, antigo centro do cristianismo ali no primeiro século. E o que vai acontecer com esses cristãos das igrejas da Galácia? Eles vão permitir que os judaizantes se introduzam dentro da igreja. E quem eram os judaizantes? Era um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo e que chegaram dentro dessas igrejas, desses cristãos da Galácia, com o seguinte argumento: se vocês não se circuncidarem, se vocês não seguirem a lei de Moisés no sentido da circuncisão, guardas de festas e dias especiais, vocês não estão sendo salvos. Essa era a mensagem que os judaizantes, esses judeus que se voltaram para o cristianismo, estavam pregando para esses cristãos. E Paulo, quando fica sabendo disso, ele vai ter que se mover, ele vai ter que dar uma resposta a essa série de heresias, de maus ensinamentos, e a resposta é a seguinte: que a vida no Espírito é que nos conduz a uma vida de retidão, a uma vida de santidade, uma vida onde os mandamentos de Deus eles são escritos dentro do nosso coração. Então observe que dentro das primeiras lições que nós vamos aqui desenvolver, Paulo enfatiza esse tema, a vida no Espírito, por isso, né? É só a vida no Espírito que resolve o problema da natureza humana, e esse Espírito que grava as leis, os mandamentos de Deus no nosso coração, nos dá condições
de viver para Ele. É por esse motivo que a gente não tem o controle da nossa vida. Quando eu digo não tem o controle da vida, eu falo que a gente não nos dominamos por conta própria. Há um domínio do Espírito Santo que deve pairar na vida do verdadeiro cristão. Isso fica evidente no nosso primeiro subponto, que é justamente andando em espírito. E quem anda em espírito é guiado pelo Espírito. Quando a gente vai lá para Salmos, no número 1, ou Salmo de número 1, a gente vai ver ali uma série de questões que são trazidas para que o viver do cristão seja pautado dentro daquelas regras, normas, dentro daquelas condutas. Eu costumo dizer que nós vivemos na condicional de Deus, mas o evangelho que se prega hoje é o inverso disso. O evangelho que se prega hoje é um evangelho incondicional, onde você já foi salvo por Cristo e você pode viver livremente fazendo o que você quiser, o que você bem entender, até porque, no conceito geral deles, você é livre. E nem se dão conta que há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Viver no Espírito é ter liberdade e não libertinagem. E ter liberdade nem sempre é fazer o que quer. É abrir mão daquilo que quer para fazer aquilo que o Espírito quer. Pode continuar, professor Danilo. Isso, ao decorrer da história da igreja, vai ser muito levantado, né? Sim. Por quê? Porque se por um lado a gente tem, por exemplo, os legalistas, né, que tentavam viver a lei sem o espírito do evangelho, por outro nós temos também um grupo de pseudo-cristãos que são denominados como aqueles que eram antinormas. Sim. Né? Você vai ver uma série de registros históricos que vão justamente ressaltar essa ideia, a ideia de uma liberdade sem qualquer tipo de pudor, sem qualquer tipo de freio ou responsabilidade individual que o próprio evangelho nos transmite. Sim. Isso também é muito importante de ressaltar, por quê? Porque quando você parte por um lado, que seja o legalismo, ou a ideia de uma liberação, um liberalismo teológico, automaticamente a gente acaba desagradando o coração do nosso Deus. E o que nos deixa bem claro essa lição é que a vida no Espírito nos priva desses extremos. A vida no Espírito nos livra do legalismo religioso, e a vida no Espírito também nos livra desse liberalismo que nós encontramos também em muitas vertentes que se dizem cristãs e muitas vezes tem prejudicado a vida cristã de muitas pessoas. Inclusive, professor Danilo, ao longo da história da igreja, sobretudo ao longo de uma história recente, acredito que no final do século XIX para o início do século XX, foi justamente a praga do liberalismo que minou a igreja, sobretudo as igrejas na Europa. Estou terminando de ler um livro agora em casa, que é O Cristianismo através dos Séculos, e a gente aprende ali, na história, que foi justamente o liberalismo que ruiu os alicerces da igreja. Vale bem salientar, como já disse nosso professor Danilo, que o cristão que preserva a sã doutrina não é um legalista, tá? Porque às vezes esse termo legalista, ele é mal aplicado. Ele é aplicado até mesmo a cristãos que têm uma vida mais restrita doutrinariamente falando. Eu não estou falando aqui em preservação de preceitos da lei, porque o legalista é isso. É aquele que vive exclusivamente para a preservação dos preceitos da lei. Festas, dias, questões que sejam voltadas mais à questão da antiga aliança. Tá? Então, quem preserva a sã doutrina, nos nossos dias atuais, muitas vezes, leva nome de legalista. Eu já levei nome de legalista, tá? Por manter-se firme em algumas posições, em algumas questões. Tá? Então, essa lição, ela vai deixar bem mastigadozinho, bem claro, essas distinções, para que não haja nenhuma dúvida. Tá? Então, vamos aí já partir, professor Danilo, para o nosso primeiro ponto, para a gente dar uma resumida aí nesse primeiro, no segundo, e aí a gente concluir. Observe que no nosso primeiro ponto,
aqui o autor da nossa lição vai falar sobre o andar no Espírito, né? O que significa a gente andar no Espírito? Como bem o professor aqui citou, andar no Espírito significa ser conduzido por Ele, né? Ser guiado pelo Espírito Santo em todas as decisões, em todas as atitudes, no ato da gente poder viver e existir aqui neste mundo. E o interessante, presbítero Salim, é que Deus, pela sua misericórdia, Ele nos dá condições de andar em Espírito. Sim. Né? Ele nos dá essas condições. Quando você lê lá o livro do profeta Joel, o texto nos diz que Deus vai estabelecer uma promessa para o seu povo. Que promessa era essa? De derramar do seu Espírito no coração do homem. Essa promessa ela se cumpriu em Atos 2. O Espírito Santo ele vai ser derramado no coração humano. E aqueles que recebem esse Espírito passam a ser o quê? O templo do Espírito. A morada do Espírito. E sendo a morada do Espírito, obviamente, Deus está dando o quê? Condições da gente poder viver em Espírito. É como se o homem fosse o templo que Deus habita. E nesse sentido, Deus nos dá condições para poder ser guiado por Ele, conduzido por Ele, direcionado por Ele, a partir dos seus preceitos, mandamentos e a sua soberana vontade. Veja que o autor da nossa revista disse que ter uma vida cristã é justamente viver subordinado à direção do Espírito Santo. Veja que ele utiliza a palavra subordinação. Submissão, né? Submissão. É aquele que, o subordinado, ele não pode ter o desleixo de não ser submisso, porque ele é subordinado. É como se você estivesse dentro de uma sala e você tivesse 4 funcionários. E um desses funcionários é o gerente geral da empresa. Tem um subgerente, tem mais 2 supervisores e tem o gerente geral da empresa e todos os demais da mesa é subordinado ao gerente geral. E essa subordinação não pode ser quebrada. Veja que coisa incrível. Mas a gente vê, ora vez outra, pessoas que se dizem ser subordinadas ao Espírito, mas andam onde quer, fala o que quer, vai para onde quer, caminha com quem quer. E é desse jeito. E ai de alguém que falar diferente, porque é um legalista. Então, essa é uma questão extremamente delicada que é difícil de ser tratada hoje nas nossas igrejas. Falando no geral. E eu acredito que o único meio da gente poder tratar esses extremos é através da vida no Espírito mesmo. Né? Como que a gente trata o legalismo que muitas vezes quer se introduzir no nosso coração? Através do Espírito. Como que a gente trata o liberalismo que muitas vezes quer bater na nossa porta e entrar? Através da vida no Espírito. A vida do Espírito. O apóstolo Paulo, ele, lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4, ele diz o seguinte: se existe alguém que tem razões para confiar na carne, esse alguém sou eu. Por quê? Paulo era um judeu da tribo de Benjamim. Sim. Paulo foi circuncidado no 8º dia, conforme a lei de Moisés. O próprio apóstolo Paulo, ele se dizia irrepreensível no quesito de seguir a sua tradição judaica. Ou seja, se existia alguém que tinha razões para confiar na carne, esse era o apóstolo Paulo. Sim. Por isso que ele vai para onde? Para a vida no Espírito. Ele vai consagrar o seu corpo, a sua alma, a sua vida no Espírito. Por outro lado, o apóstolo Paulo também, assumindo essa responsabilidade de negar a si mesmo, negar os seus desejos carnais, ele diz lá aos Coríntios: eu esmurro a minha carne para que o nome de Deus seja glorificado através do meu testemunho. Então observe que o apóstolo Paulo ele estava diante do quê? De um cenário que existia os mesmos extremos que existe hoje. Sim. Só que quando ele entende o evangelho, a vida no Espírito, o Espírito tendo esse poder de registrar as leis de Deus no seu coração, a vida do apóstolo Paulo é transformada e nós vemos o impacto que ele causa no primeiro século, mas também nos dias que a gente vive hoje. É dessa forma. É por esse motivo que Paulo teve vários embates com várias classes de pessoas diferentes. Inclusive, ele teve um embate muito ferrenho com os estoicos, né?
quando ele pregava sobre a questão da graça, que ele dizia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, esse grupo dizia que ensinava no lado inverso, dizia que se a graça superabunda sobre o pecado, então quanto mais pecar, maior será o tamanho da graça. Veja que... Você vê isso também nos gnósticos, Sim, né? os gnósticos também pensavam dessa mesma maneira. Então veja que há sempre vai haver alguém para arrumar um meio de subterfúgio para pecar. Para distorcer a Para mensagem. distorcer a mensagem. Então é dessa forma. Veja que aqui nós temos um ensinamento extraordinário, temos um ensinamento de como andando no Espírito, mas se alguém questionar por que andar no Espírito, a lição também vai responder. E se alguém questionar ainda mais como andar no Espírito, também teremos resposta. E nosso professor Danilo vai trazer aí. Bom, vamos aqui para o nosso segundo ponto do primeiro tópico. É sobre por que andar em Espírito. Né? Essa é outra pergunta também muito importante da gente poder aqui estar respondendo. Por que andar em Espírito? Eu gosto de uma ilustração, de um exemplo que o apóstolo Paulo sempre usava dentro das suas cartas, que é a seguinte: Paulo, quando usa a palavra carne, né, que no grego é sarx, ele usa a partir de 3 perspectivas principais. Quais são essas 3 perspectivas que o apóstolo Paulo vai usar para falar sobre a carne? A primeira, ele fala sobre a carne no sentido mais amplo, né, de falar sobre a carne no sentido de expressar e ressaltar que toda a humanidade é carne. Sim. Quando Paulo também fala sobre a carne, ele fala num sentido assim mais individual, abrangindo o aspecto físico enquanto matéria do ser humano. Só que quando Paulo usa essa palavra carne, ele também vai se referir à natureza pecaminosa do homem. E olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre essa natureza pecaminosa do homem, quando ele fala sobre a carne nesse sentido. Aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E aí ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que Paulo usa a palavra carne a partir dessas perspectivas centrais. E nessa última ele fala sobre a carne nesse sentido de natureza pecaminosa. E olha só o que flui dessa carne, presbítero. Sim. Flui toda sorte de malefícios, sentimentos malignos, desejos ruins, e todos eles não são aprovados por Deus. E aí a gente consegue responder a primeira pergunta: por que a gente precisa viver numa vida no Espírito? Para poder lidar e ter uma transformação real nessa nossa natureza, que é chamada carne pelo apóstolo Paulo. Eu não sei se os telespectadores conseguiram captar, mas na versão da Bíblia que o professor Danilo utiliza, a palavra utilizada lá é libertinagem. Veja que na versão da Bíblia que ele está utilizando, aparece a expressão libertinagem. E não é por acaso. É que o grego nessa expressão se aproxima muito mais da expressão libertinagem do que, por exemplo, nessa segunda expressão. Veja quando diz o texto aqui. O texto diz de maneira clara: porque as obras da carne são manifestas. Aí ele vai colocar prostituição, impureza, lascívia, vai colocar idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e emulações. E ele utiliza a expressão libertinagem. Quando a gente vai pesquisar lá no Vincent, que é um comentário grego, uma obra espetacular, vocês podem comprar pela CPAD, a obra de Vincent. Ele vai deixar claro que o grego se aproxima muito mais dessa expressão libertinagem, porque era justamente o que Paulo estava vivendo na sua época. Como se não bastasse, os legalistas mesmos, de fato, aqueles que viviam por meio da lei, mas não cumpriam o básico, como, por exemplo, amar o próximo, ter empatia com o próximo, tinha também os libertinos, os que praticavam a libertinagem, que queriam viver ao seu bel
prazer. Libertinagem é viver ao seu bel prazer. E ai de um que questionar. Tá? Então, Paulo tivera essas duas questões e tratou das duas questões. Então, o nosso professor respondeu bem. Olha só o que ele diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Aqui Paulo ele é bem detalhista, né? Como se ele fosse bem cirúrgico mesmo no seu comentário. Olha, rapaz. Ele diz assim no versículo 13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Veja que coisa incrível. Então perceba os nossos professores que assistem essa aula e os nossos alunos e todos os demais telespectadores que assistem. Isso aqui é extraordinário que aparece no texto. O texto é incisivo, é claro, é objetivo. Não useis, então, da liberdade. Para não inventar uma desculpa, né? Nós estamos libertos, Cristo já nos libertou, é o que a gente ouve muito. Inclusive, a gente ouve muito no meio do church. Acho que é essa palavra, né? O do coach. Né? Não, maravilha, pá, você não precisa estar com essas regras que ele limita de viver. Para que essa regra que lhe limita de usufruir do melhor de Deus, né? E tantas outras questões que a gente não vai comentar aqui. Mas a verdade é uma só. Paulo também lutou contra a libertinagem nos seus dias. Libertinagem essa, como eu digo e repito, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai ver que na virada do século XIX para o século XX, essa prática minou, acabou com as igrejas na Europa. A gente vê hoje como é as igrejas na Europa. E a Europa foi um berço da reforma protestante. Celeiro de várias ações de avivamento espalhadas, né, pelo mundo. O interessante, ô presbítero Salim, olha só como que é importante a gente tratar a questão do legalismo, mas também do liberalismo. Se você passa a vasculhar um pouquinho nesse sentido, né, você vai ver que a Europa foi o berço da reforma protestante. De lá surgiram homens piedosos como o próprio Lutero, Zwingli, Calvino, né? Vários outros reformadores passaram aí pelo decorrer do século XVI, XVII. Só que quando você entra dentro da questão desse liberalismo, que acontece de muito forte na Alemanha, você vai ver histórias como, por exemplo, que dentro de seminários, professores abriam os seus livros, as suas bíblias, e eles davam aulas fantásticas. As aulas que esses professores nos davam eram fantásticas, absolutamente encantadoras. Eles eram versados no grego, no hebraico. Eles citavam poetas cristãos, filósofos cristãos. Só que quando eles saíam da sala de aulas e os seus alunos perguntavam para eles como que eles lidavam com aquela mensagem no coração deles, diante de tanta sabedoria e conhecimento que eles tinham, a resposta de muitos liberais naquele tempo era a seguinte: eu preguei aquela aula e você se encantou, porém, eu não creio em nada daquilo que eu disse. Então, observe que o liberalismo é algo ruim, obviamente uma heresia, e infelizmente, desses séculos para cá, tem alcançado muitas comunidades, tem distorcido muitos corações, principalmente na figura de homens que tendem a querer expressar o evangelho pela metade. E isso é muito perigoso para a igreja, muito perigoso. É que o nosso liberalismo atual, ele é um liberalismo muito danoso, porque ele visa mais o meio lucrativo por meio do gospel. Tá? Então, quer crescer? Eu digo isso, o que eu vou dizer aqui é algo extremamente vivido por minha pessoa. Eu faço lives em todas as mídias digitais que você imaginar. TikTok, Quai, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, o que você imaginar. E é incrível o alcance da gente fazendo live, pregando uma mensagem cristocêntrica para alguém que está fazendo alguma firula dizendo que é evangelho.
É incrível. Você vai lá, você vê 300, 400 pessoas assistindo a ministração do coach. Mas você vê 2, 3 assistindo a ministração de alguém que, de fato, prega o evangelho. Porque o evangelho, ele confronta o ser humano com ele mesmo. E nós não gostamos de ser confrontados. O ser humano não gosta de ser confrontado. Nunca gostou. Não gosta de ser confrontado, não gosta de imposição de limites. Não gosta de nada disso. E o evangelho é tudo isso. É limite. O evangelho é entender que você ou vive uma vida cheia do Espírito Santo ou vive uma vida vazia do Espírito. Vivemos a época da técnica, professor Danilo. É muita técnica. Você vê gente cantando que você baba. Nossa! Fulano canta, mas não encanta. Você canta muito, mas não encanta. Tem muita técnica, canta bonito, é afinado, é afinada, mas não tem uma vida no Espírito. E se não tem uma vida no Espírito, é vazio da unção e da presença de Deus. É por isso que muitas vezes você vai ver alguém cantando desafinadíssimo, mas você sente a graça de Deus, porque vive uma vida no Espírito. E é diferente. É inquestionável. Pode ir. É verdade. E eu gosto de uma frase que o Lutero ele deixa registrado na história da igreja, que vai refletir justamente a dificuldade que nós temos com a nossa natureza pecaminosa e o quanto a gente precisa submeter essa natureza ao Espírito Santo para que ele possa transformá-la. O Martinho Lutero ele dizia o seguinte: eu pensei que o velho Lutero tinha morrido nas águas do batismo, mas conforme o tempo eu fui vendo que esse miserável, ele sabia nadar. Ele sabia nadar. Sabia nadar. E isso é interessante da gente poder destacar, né? Porque isso reflete o quê? A nossa natureza. Essa natureza que dá trabalho, essa natureza que foi impactada pelo aquilo que nós chamamos de pecado original. Sim. Né? O pecado original se refere ao pecado de Adão e Eva. E eles sendo os nossos ancestrais, né? Os nossos pais no sentido da carne, eles nos legaram essa natureza. A gente recebeu isso como herança, né, de Adão e Eva. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo de número 3. Que da desobediência de um só homem, muitos vieram a pecar. Ele está se referindo o quê? A esse pecado original, o qual Davi, lá no Salmo 51, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Ele está ressaltando a questão do seu pecado original. Sim. Então, todos nós nascemos pecadores, e para conseguir lidar com essa natureza estranha, difícil, complexa, cheia de nós, a gente precisa do Espírito Santo habitando em nós como o seu templo. Nós somos o templo do Espírito, templo qual Deus precisa habitar. Essa terceira questão, para a gente fechar aqui o primeiro ponto, como andar no Espírito, essa parte resume muito bem. Portanto, para o crente andar no Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, João 14, 17. Ser guiado pelo Espírito, Romanos 8, 14, e ser cheio do Espírito. Veja que é uma lista tripartite, né, que chama, né? São 3 coisas em uma. Além do camarada ter o Espírito Santo dentro dele, ele precisa se deixar ser guiado pelo Espírito. Pois, sendo guiado pelo Espírito, é que então podemos ser cheio do Espírito. Não tem como ser cheio do Espírito vivendo uma vida promíscua. Peca, reprepeca, tripepeca, aí à noite vai cantar com muita técnica e não sai nada do Espírito. Você não vai gaguejar, você não vai ficar rouco, sua voz vai sair aveludada, bonita, porque você tem técnica, mas não tem o Espírito. E não vai ter unção do Espírito. E eu não estou falando aqui de quebra-quebra, que quem quebra a cadeira não é o Espírito Santo, é o diabo, tá aí. Mas é isso. E o pastor Danilo, o nosso pastor Danilo, o professor Danilo, respondeu muito bem a questão de que o pensamento de Lutero, que ser cheio do Espírito não lhe torna mais santo do que ninguém.
Muito pelo contrário, lhe faz enxergar que a natureza do velho eu está aí. Em algum lugar, ela está aí. E ela pode ser mortificada, como diz a Bíblia, mas vivendo uma vida no Espírito. Vamos para o nosso segundo ponto, professor Danilo, que é confronto entre a carne e o Espírito. Pode ir. Aqui está também outro ponto importante da nossa lição. Aqui tem muita riqueza bíblica para a nossa reflexão, né? Bom, a gente está falando sobre a vida no Espírito, já entramos em questões com relação à carne, a forma que o apóstolo Paulo usava a palavra carne, a gente viu que ele usava para se referir à natureza pecaminosa. E de fato, gente, nesse processo todo de desenvolver uma vida espiritual com Deus, com o Espírito, sendo o nosso Deus aqui dentro do nosso coração, nós vamos nos deparar com esse confronto, né? Com essa batalha entre a carne, e a carne aqui se refere justamente a isso, a essa natureza pecaminosa, e o Espírito. E observe que a carne tem um propósito, que é de fornecer ou promover todas aquelas obras que a gente acabou de ler. Sim. Só que o Espírito Santo em nós, ele tem outro propósito. Ele trabalha de uma forma totalmente ao contrário. O que o Espírito pretende e promove no coração do cristão, que o tem no seu coração? Olha só, versículo 22 da carta de Paulo no capítulo 5 aos Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe que enquanto a carne tenta promover todas essas obras em nós, o Espírito ele vai promover todas essas questões divinas, todas essas características divinas em nós. Só que isso tudo acontece através do quê? Através de uma batalha, de um conflito que o crente, o cristão, de forma consciente, ele dia a dia vai percebendo isso. O interessante é que quando o apóstolo Paulo usa a palavra carne, ele vai fazer a junção da palavra concupiscência com a palavra carne. Ele fala sobre a concupiscência da carne. O que significa isso nesse processo, nessa guerra, nessa batalha? A palavra concupiscência, o presbítero Salim, ela significa o quê? Um forte impulso, Sim. um forte desejo, uma forte inclinação. Portanto, quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo que a nossa natureza pecaminosa tem fortes inclinações para desejos maus. Sim. E essas fortes inclinações para desejos maus constantemente está numa batalha contra o Espírito. Por isso que nós devemos usar aquilo que nós chamamos de meios de graça para poder alimentar a nossa vida espiritual de uma forma positiva e participar dessa santificação que o próprio Espírito ele promove na nossa vida. Sem isso, automaticamente a gente se torna escravo Sim. do pecado. Positivo. O nosso professor Danilo tratou bem a questão da expressão concupiscência, porque etimologicamente falando, como a gente vê no dicionário, principalmente do latim, que é concupiscens, que significa o que tem um forte desejo, que deriva da palavra concupere, que quer dizer ter forte desejo. E esse desejo da concupiscência, se ele não tiver mortificado por meio da palavra, consagração, oração e uma vida regrada pelo Espírito, ele é um desejo incontrolável. Incontrolável. Ele é um desejo incontrolável. O grego, até o grego original, deixa a entender que é um desejo sem controle, sem medida, um desejo desproporcional, um desejo que você vai fazer de tudo e um pouco mais para obter. É aquela frase, juntar fome com a vontade de comer. Com a vontade de comer, pronto. Então é um desejo insaciável, que só pode ser, insaciável no primeiro momento, mas que pode ser saciado quando você obtém o desejo da cobiça, que você deseja conquistar. Então é algo bem extremo e os professores deveriam utilizar essa questão para falar nas suas salas de aula. Outra coisa bastante interessante na nossa lição também, que gera muito argumento, até para a edificação da igreja,
se refere àquilo que o apóstolo João escreve na sua primeira carta. Olha só como que esse processo de confronto entre carne e espírito, ele acontece também. João escreve assim: não ameis o mundo. E o apóstolo João, quando ele usa essa palavra mundo, que no grego é cosmos, Sim. né, daí vem a questão das cosmosvisões, ele está falando sobre que mundo aqui? O mundo que ele está falando aqui nesse texto é sobre o mundo enquanto sistema. Sim. E o mundo enquanto sistema, enquanto cultura, enquanto política, enquanto arte, enquanto música, enquanto literatura, o mundo enquanto sistema, ele é construído principalmente por parte de pessoas que carregam essa velha natureza aguçada dentro de si. Só que o que acontece? Este mundo que foi criado pelo homem, o homem caído, com a sua cultura má, com a sua natureza má, o texto de Paulo nos diz que quem preside esse mundo com a sua influência é Satanás. Sim. Por isso que Paulo vai usar a expressão que Satanás é o Deus deste século. Né? Lá em Efésios capítulo 2, o Paulo diz sobre o príncipe da potestade do ar. Essas expressões do apóstolo Paulo significam o quê? Significam isso, que este mundo enquanto sistema, ele foi desenvolvido pela inteligência humana, que muitas vezes é uma inteligência caída, só que quem preside no trono disso tudo é o próprio Satanás. Ele influencia tudo isso. E observe que este mundo enquanto sistema, por influência de Satanás, ele trabalha justamente para oferecer opções para a carne, para a nossa natureza pecaminosa. Aí cabe a nós justamente fazer o quê? Aproveitar desses meios de graça como a oração, a palavra de Deus, a nossa comunidade da fé, para se encher do Espírito Santo e a partir do Espírito Santo ser santificados para poder rejeitar tudo isso que o mundo enquanto sistema, sendo presidido por Satanás, tenta nos oferecer e prejudicar a nossa vida espiritual. É isso. Por isso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não pode estar nele. Porque o Espírito Santo não habita dois espaços. Ou, como já diz a lei da física, se não me falha a memória, salvo equívoco, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou o Espírito Santo ocupa o espaço na sua vida, ou é um outro ser que vai ocupar. Mas é um ou outro. Da mesma fonte de água não pode jorrar água doce e água salgada. Veja que as expressões bíblicas, todas elas nos dizem que são dois caminhos a se seguir. Mas pense, vou repetir, professor Danilo, como é complicado pregar o evangelho nos dias atuais. Porque o cara quer viver na igreja, mas ele quer mesclar a vida dele com o sistema do mundo. E ele ainda usa a expressão, não, isso é cultural. Ou seja, você não está aqui para deixar as culturas te influenciar. Você tem que levar as culturas à cultura do reino. O professor Josué Crepaldi disse na doutrina. A cultura do reino de Deus é quem deve prevalecer. E ainda tem gente que usa o texto de Paulo, ainda usa a Bíblia, né? Tem cara que ainda usa a Bíblia e diz, não, mas Paulo se fazia de tolo para ganhar os tolos, então eu vou tomar 1 litro de cachaça para ganhar o cachaceiro. Você entende? Não é estranho? Então fica estranho, soa estranho. Não existe isso. Então, ou você se desmembra dessa cultura, eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer assim, o ímpio, eu tenho mais amizade com o ímpio do que com o cristão. Eu confio mais no ímpio do que o cristão. Alguma coisa está errada, alguma coisa errada não está certa aí, né? Então, se a gente for levar para esse lado, veja que coisa esquisita, estranha de se ouvir. Então é necessário que haja essa mentalidade, que o reino dos céus não se mistura com o reino das trevas. A luz não se mistura com as trevas. Uma fica de um lado, uma fica do outro, por isso houve a separação da luz e das trevas. Na luz eu vejo, nas trevas eu não vejo. Eu ando a Pocahontas, eu vou para onde eu quero, faço o que quero e etc. Mas vamos lá,
para as obras da carne aí, professor Danilo. Olha só, nesse sentido tem um texto aqui em Romanos capítulo 12 que vai nos abranger e vai até abranger um pouco mais aquilo que nós estamos falando. Olha só o que Paulo diz no capítulo 12, a partir do verso 1, sobre a mentalidade do cristão. O quanto o Espírito Santo ele precisa estar influenciando o nosso ser, a nossa questão subjetiva interior, ao ponto de influenciar a nossa mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Aí ele escreve no verso 2, não se amoldem, ou seja, não se enquadrem, né, ao padrão deste mundo. Quando ele fala sobre o padrão aqui deste mundo, ele está se referindo o quê? A este mundo enquanto cultura, enquanto... A cultura mundana. A cultura mundana. Né? Tudo isso que é construído a partir do quê? A partir das obras da carne. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quem promove isso é o Espírito Santo. É por isso que o tema central da nossa lição tem a ver com isso, a vida no Espírito. A vida no Espírito. Então veja que a expressão utilizada aí é não se amodem. Falando mesmo de questão de moldura mesmo, né? Você vai produzir, vai fabricar alguma coisa e cada objeto tem a sua moldura. A moldura desse livro não se enquadra na moldura dessa caneta. A moldura do livro é maior. Provavelmente a moldura do livro vai engolir a caneta, porque a moldura é maior. Então o que a Bíblia está dizendo é algo claro de se entender. Você não está aqui para se deixar se influenciar. Você tem que influenciar alguém na cultura do reino. Eu nunca me esqueço, professor Danilo, de uma igreja na minha região, não vou dizer o nome dela, porque pode ser que tenha muita gente assistindo, lá na minha região de Alagoas. E eu me lembro que houve um carnaval na nossa cidade, e a igreja lá, essa igreja pegou uns 400 jovens, salvo equívoco, talvez não me lembre bem do número, foi a base de uns 400 jovens e decidiu ir ganhar almas para Jesus no carnaval. Senão nós vamos ganhar alma para Jesus no carnaval, porque a gente vai evangelizar no carnaval. Para resumir, dos 400 jovens que foram, menos de 50 voltaram à igreja. Entenda uma coisa, a Bíblia é clara, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E a atratividade produzida pelo reino das trevas são maiores do que os atrativos do reino de Deus. Porque enquanto nós temos aqui uma vida regrada na palavra, lá eles têm libertinagem. Enquanto aqui não pode namorar com a namorada antes do casamento, lá pode. Então, como competir com isso? Só por meio de uma vida vivida no Espírito. A igreja jamais pode cair nessa controvérsia de tentar ganhar o mundo parecendo-se com ele. Eu não preciso me parecer com o mundo. Não, muito pelo contrário, tem que ser diferente mesmo. Não santarrão. E eu já vou aqui dizer aos irmãos que quando eu falei da questão do amigo mundano, eu não estou dizendo aqui que você não pode ter um amigo mundano, não. Muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos que não são cristãos. Mas eu não me deixo influenciar por nada do que eles dizem. E nem tomo conselho com eles. Em várias questões, porque não tem como me aconselhar com eles. Sabe? Então, eu vou me aconselhar com o meu pastor, com o meu líder, com o meu dirigente, mas não com uma pessoa que não tem o reino de Deus como prioridade. É isso que eu quis dizer. Então vamos aí partir agora para o nosso final, o nosso terceiro ponto, que é o avivamento pelo fruto do Espírito. Pode ir. Nós vemos aqui, queridos, que, pegando até um gancho naquilo que o nosso presbítero Salim acabou de nos trazer, Jesus lá em Mateus, né, Mateus capítulo 5, a partir do verso 11, ele diz o seguinte: vós são o sal da terra, vocês são o sal da terra,
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Sim. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui tem uma mensagem que cabe até nesse terceiro ponto, uma mensagem muito profunda, e eu estou até fazendo uma ponte entre aquilo que o presbítero acabou de citar e aquilo que está escrito aqui na nossa terceira lição. Jesus, quando diz que nós somos o sal da terra, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente é o elemento que promove sabor num mundo totalmente sem sabor. É o elemento que promove tempero num mundo totalmente sem tempero, destemperado. Sim. Né? E o interessante é que a capacidade de salgar vem de quem? De promover sabor na sociedade. Vem do Espírito Santo, numa vida do Espírito. Sim. Só que a partir do momento que esse sal perde o seu sabor, o que vai acontecer? Jesus disse que não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui tem uma questãozinha histórica que Jesus usa de dentro do seu tempo para nos promover uma certa reflexão. O que Jesus está usando aqui dentro do seu tempo? Se você estuda a literatura da Galileia naqueles dias, de Jerusalém naqueles dias, você vai perceber que eram retirados muito sal do Mar Morto naquele tempo, né, para o próprio consumo. E dentro dessa retiragem, muitas vezes eram feitas pilhas de sal, e essas pilhas de sal, quando ficavam num determinado lugar exposta ao sol, muitas vezes, aos poucos, ela ia perdendo o quê? Perdendo o seu sabor. De modo que quando esse sal perdia o seu sabor, o próprio Império Romano pegava esse sal e usava para a construção de estradas. É por isso que Jesus diz que quando o sal perde o sabor, ele nada serve, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então tem todo esse contexto histórico que Jesus usa. Sim. E qual que é o segredo aqui da gente ter sal na nossa vida cristã? Para poder salgar, promover sabor, diferencial na sociedade, na nossa comunidade cristã, na nossa família. O segredo é ter uma vida no Espírito. Este é o segredo. E é por isso que aqui no nosso terceiro ponto nós vemos que é impossível você viver uma vida espiritual sem o Espírito Santo. É impossível você ter uma vida espiritual sem a presença do Espírito na sua vida. Uma vida saudável espiritualmente. Se você analisar o terceiro ponto, presbítero Salim, você vai ver que é impossível testemunhar sem o Espírito. Sim. Né? Promover testemunho sem o Espírito. É impossível evangelizar também sem o Espírito. Nós dependemos do Espírito Santo no nosso ser, na nossa vida, no nosso coração, para absolutamente tudo. Nós precisamos dele, carecemos dele, e sem a pessoa do Espírito nós não somos ninguém. E o profeta Isaías, quando ele vai falar sobre essa classe de pessoas que vivem até dentro dos templos, mas não possuem o Espírito, olha a expressão que ele usa. Eu vou ler aqui na versão NVI. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 8, ele disse: traga o povo que tem olhos, mas é cego, e os surdos que têm ouvidos, mas são surdos, não ouvem. Ou seja, você fala, mas a pessoa simplesmente não ouve. Graças a Deus, meus irmãos, temos terminado aí, chegou ao fim o nosso programa da nossa penúltima lição, e eu já quero agradecer ao professor Danilo por ter estado aqui conosco, agradecer aos nossos telespectadores, agradecer também a todos os nossos patrocinadores, os quais supracitarei seus nomes aqui uma vez mais: Livraria Palavra Antiga, JGA Lavacar, Neospolo Moveleira, MMS Decor e Ministério de Educação Cristã da Igreja Sede. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e uma vez mais agradecendo ao professor Danilo. Eu que agradeço. Estamos juntos aí à disposição. Deus abençoe a todos, um abraço e a paz do Senhor.